Bom estar aqui do lado do Dani hoje, saber que ele já está recuperado das emoções de ontem, né? Porque estou recuperando lucidez, devagarinho. Porque, de fato, olha, a gente trabalhou, cobriu a rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, nada me tocou tanto quanto a despedida do Totti. Foi uma coisa muito emocionante e que me provocou um pensamento, transpondo para a nossa realidade, nesse nosso futebol brasileiro, em que tudo é muito transitório, os jogadores se perdem muito facilmente. O quanto a gente perdeu essa possibilidade de ter algo que eu acho fundamental, que é a sensação de pertencimento. Identificação. De identificação, de o torcedor estar vendo algo que é dele, algo familiar a ele. Tem um texto que o Totti escreveu para aquele site Players Tribune, que é um site muito interessante, que atletas dão depoimentos, em que ele conta a história da vida dele, basicamente da relação dele com a Roma, e como quando ele tinha 13 anos que o Milan bateu a porta da casa dele, fazendo uma proposta, e a mãe dele tomou a decisão dizendo que não, e que ali ele aprendeu uma coisa essencial, que a casa é a coisa mais importante da nossa vida. É a única maneira, ou é a maneira correta de ver a vida? Não, mas é uma maneira respeitabilíssima de ver a vida. E o Totti cumpriu toda a carreira dele de acordo com a maneira com que ele enxergava a vida. Eu acho que isso é uma grande vitória. A gente vai falar bastante do Totti no último bloco. Esse clipe que abre o programa com as falas do Campeonato Brasileiro dão alguns pontos para a gente comentar ali. A gente vai falar bastante com o Dani também sobre a Deus do Totti. Eu vou pensar 2 temas desse clipe ali. A torcida do Vasco, que para mim é uma das personagens da rodada, parece que entendeu que sem ela o Vasco não vai a lugar nenhum nesse ano, e num campeonato tão equilibrado, com apoio, confiança, você pode conquistar mais do que o seu time oferece tecnicamente. E vou puxar também a declaração do Rogério Ceni, porque quando você fica negando, a vitória não é minha, ninguém afirmou que a vitória era dele, né? A vitória não é minha, a vitória não é minha. Acho que o Ceni estava precisando de uma vitória para chamar de sua, como a que foi sábado contra o Palmeiras. São os 2 pontos que eu vou pensar aqui desse clipe abre com as declarações e imagens da rodada. Bom dia, Dani Monte, bem-vindo à redação, tudo bem? Bom dia, Rizek, bom dia, Mansur, bom dia para todo mundo. Já que o Mansur abriu com o Totti, eu vou falar mais tarde vamos ter um bloco aí, então vamos começar subvertir a ordem. Vamos começar com o campeão. O clipe foi muito bom, o clipe abre, né, com muitos assuntos. E ó, Dani Monte, para você não chorar, tá? Essa é uma camisa que o Miguel Inha, editor do Seleção, trouxe aqui pra gente. E trouxe por redação, perdeu, Miguel. Com o Totti, com o número 10 em romano, ó. Totti eterno com o 10 em romano, mas no último bloco a gente fala mais do grande Totti. Perdão por subverter a ordem. Não, sem problema. Mas realmente foi uma emoção muito linda, mas enfim. Voltando ao Campeonato Brasileiro, eu acho que esse ano a gente vai se divertir mais, no sentido que o campeonato eu acho que vai ser mais equilibrado do que o ano passado. Eu não estou vendo, por enquanto, claro, estamos no começo, um time aí que está despontando, um time que está pronto já para manifestar a sua, assim, prepotentemente a sua força maior em comparação aos outros times. Eu acho que tem 4, 5 times ali que podem brigar. E depende também das competições, porque o Grêmio até então estava muito bem, o Renato ontem escalou 11, vamos dizer, reservas, o time estava até ganhando, depois perdeu. Era o provável time que poderia estar no topo da tabela, mas enfim, estou vendo um campeonato muito, muito equilibrado esse ano. Olha, vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro. Todo ano a gente enaltece o equilíbrio que marca o nosso campeonato. E esse ano, nas 3 primeiras rodadas, que é muito cedo para fazer análises profundas, mas elas já mostram alguns indicativos. Então, por exemplo, não há nenhum time 100%. Já é um indicativo do quanto esse campeonato é equilibrado. Depois de 3 rodadas, ninguém surge como bicho-papão. Se você observar, a gente vai virar a página. É impressionante que não tem o Palmeiras na primeira página. Isso que eu falo, não tem o Palmeiras. E se você pensar nos 4 times que foram mais longe no ano passado, Flamengo, Atlético Mineiro, Santos e Palmeiras, nenhum deles, olha lá, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, e só o Flamengo na primeira página. E a Chapecoense, que é a 11ª colocada com um jogo a menos, se ganhar do Avaí hoje, jogo do futebol campeão das nossas segundas-feiras, se a Chape venceu o Avaí hoje por uma diferença de 2 gols, ela assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Que seria maravilhoso, a nível sentimental. Simbólico, né? Claro. Sim. E aí falaremos muito sobre isso. O Dani estava destacando aqui que não tinha o Palmeiras ali na primeira página, e a gente vai ampliar o leque
para os 4 times que foram mais longe no ano passado. E os 4 times que, para muita gente, começou a temporada como os grandes elencos, as grandes apostas do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro começa assim o campeonato. 2 pontos em 3 jogos. Dá para dizer que é um mau começo. E não jogando bem. Ontem não jogou bem. Jogou menos que a Ponte Preta no segundo tempo, por exemplo, em boa parte do segundo tempo. Perfeito. Mau começo do Galo. Contra o Fluminense também não foi um grande jogo. Santos, 3 pontos em 3 jogos. Santos está com muita dificuldade também esse ano. Já 4 derrotas na Vila, foram 2 apenas no ano passado. Palmeiras, 3 pontos em 3 jogos. 1 vitória, 2 derrotas. Perdeu do São Paulo, perdeu da Chape, 2 jogos como visitante, venceu o Vasco em casa por 4-0. O Flamengo, 5 pontos em 3 jogos. Desses é aquele que mais soma pontos. Isso. Estavam até discutindo, dá para dizer que é um mau começo do Flamengo, como dos outros? Não, olha, mas não é um mau começo em números, mas também não é um começo tão animador em termos de desempenho. Porque o Flamengo é um time com uma dificuldade de ser contundente, de agredir. Um time que, para o Campeonato Brasileiro, precisa ganhar muito jogo. Precisa pontuar muito para você disputar título. E com a dificuldade que o Flamengo tem de, por vezes, transformar, às vezes, controle de bola em contundência, em agressividade, é um problema grave. E o Flamengo tem, isso a gente pode discutir mais até a fundo quando a gente entrar no jogo do Flamengo, mas, por exemplo, o Flamengo ontem entrou em campo com um time muito cheio de problemas, que acabam revelando dificuldades de elenco que mostram que talvez nós mesmos tenhamos superestimado esse elenco no início do ano, em alguns aspectos. Não é que ele seja ruim, ele é um elenco de bom nível para o padrão doméstico. É óbvio que o Flamengo tem um elenco para competir no Campeonato Brasileiro, mas ele também tem os seus desequilíbrios. Alguns deles gerados, talvez, por avaliações erradas. O Flamengo tem uma quantidade enorme dentro do seu elenco de jogadores com uma instabilidade física muito grande, que chegaram já ao clube com problemas físicos e com um histórico na carreira de problemas físicos. E talvez a montagem do elenco, levando demais em conta a presença desses jogadores, seja um equívoco. Por exemplo, jogadores como o Rômulo tem uma dificuldade recente de físico. O Ederson tem um histórico físico complicado. São jogadores com problemas físicos, né? Apesar do que o ano passado, o Flamengo foi o time que menos teve lesão ao longo da temporada. Uhum. Então tem os dois lados. Tem um que tem mas talvez problemas crônicos. Esse ano esses jogadores contavam mais para o elenco. E aí fazem falta nesse momento. E aliás, eu queria fazer uma meia-culpa e pedir ajuda aos universitários aqui da mesa, os amigos, pelo seguinte: na sexta-feira, a gente debatia as fragilidades do elenco do Flamengo já antes do jogo, e eu exagerei um pouco na expressão, quando eu disse que o Flamengo tem uma péssima defesa. Exagerei um pouco, no programa ao vivo, às vezes você não controla o adjetivo mais correto. É claro que não é uma péssima defesa, é uma defesa fraca, na minha opinião, para aquilo que o Flamengo poderia ter, pelo volume de investimento que ele faz. Acho que o Flamengo tem uma defesa débil em relação àquilo que ele podia ter. E aí a assessoria do clube me mandou uma mensagem super educada, e acho bacana essa troca. Você fala uma coisa que talvez tenha colocado mal uma palavra, e a assessoria te dá elementos para você eventualmente rever sua posição. E me trouxeram o seguinte dado: no ano passado o Flamengo teve a 3ª defesa menos vazada do campeonato. Fiquei pensando que o Fluminense já foi campeão com uma zaga que tinha Gum e Leandro Eusébio, que eu acho também uma zaga fraca, regular no máximo, e foi a defesa menos vazada do campeonato. Isso não serve para avalizar o número frio, a qualidade, mas serviu para fazer uma reflexão, e eu usei um termo exagerado, péssimo. Obrigado pela mensagem aos amigos da assessoria do Flamengo. Acho que existe uma pequena diferença. O Flamengo tem defensores que eventualmente perdem muitos duelos que não deveriam perder. Agora, sob o ponto de vista de sistema defensivo, no que diz respeito ao trabalho do treinador, o Flamengo é um time que se defende organizadamente. Talvez o Flamengo pudesse, eventualmente, por exemplo, como no jogo de ontem, o Rafael Vaz perde um duelo numa jogada de bola parada, em que, em tese, ele não deveria ter sido batido com tanta facilidade. O Thiago Heleno faz toda a caminhada dele em direção à bola sem ser bloqueado. Isso é um erro de posicionamento. Agora, nas jogadas de bola rolando, em geral, o Flamengo é um time que se defende organizadamente. O Zé Ricardo organizou bem a defesa. Agora, qual é preocupante esse começo não tão bom desses 4 que entraram como favoritos no começo? Completando o Flamengo. Até acho que o Flamengo tem problemas mais no ataque do que na defesa. Sério? O sistema de sim, claro. Quais são os homens decisivos no elenco do Flamengo? Uma dificuldade de agredir, de ser contundente. Guerreiro, vamos lá. Everton. Faz pouco gol, jogador que pouco na área. O Berrio foi contratado para fazer gol também. Concordo que não está bem. Quando não está bem.
Tanto é que ontem o Zé Ricardo entrou com um time completamente diferente. Sim, está machucado. Sim. Então, quer dizer, esse é um elenco que tem algumas peças importantes, sim, mas não tem peça de reposição de repente para, no momento H, quando tiver necessidade mesmo, fazer um gol, fazer a diferença. Duro tá explicar o Atlético Mineiro, que não está com problemas físicos, está jogando com a sua força máxima e não está pontuando.